Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos que vão fazer prova sobre Aristóteles. Vou tentar fazer um vídeo bem curtinho aqui, então eu espero que tu assista o vídeo no canal do professor e que tu possa também clicar no curtir e seguir o canal, porque é muito importante para o trabalho do prof. Muito bem. Então, começando com Aristóteles, gente, primeira coisa que a gente vai falar é sobre a ética do Aristóteles. E nós nas aulas já estudamos que a finalidade da vida para Aristóteles é ser feliz, né? A causa final da vida humana é a felicidade, o bem, a virtude, a justiça, a amizade. Mas como é que nós buscamos o caminho da felicidade? Para Aristóteles, é o caminho do justo meio, justa medida, o caminho do equilíbrio, o caminho que fica entre os excessos e a falta. Para Aristóteles, esse é o caminho da virtude. Então, uma vida virtuosa me possibilitará uma vida feliz, e para eu caminhar pelas virtudes, eu preciso andar pelo meio. Um dos exemplos que a gente usou em aula é a questão da coragem. Se eu tiver coragem demais, eu vou me sentir o super-homem, a Mulher Maravilha. Mas se eu tiver coragem de menos, eu também seria um acovardado, né? Um covarde diante das realidades, diante da própria vontade de ser feliz. Porque para ser feliz tem que andar no caminho da virtude, e para andar no caminho da virtude tem que ter coragem. Então, esse bem que para Aristóteles é a própria felicidade, essa busca do bem é uma vida prática, é o exercício e o hábito das virtudes. Então, se lá em Platão buscar o bem era algo mais da reflexão, a especulação, o esforço do raciocínio para chegar no mundo das ideias, para Aristóteles, a busca do bem é uma busca prática. É através do hábito, é através dos exercícios, dos bons hábitos virtuosos, que nós conseguiremos chegar numa vida mais feliz. Muito bem? Então essa é a primeira parte aqui, que nós já tínhamos estudado, e a segunda parte então é um pouquinho de biografia e as suas principais ideias. Então quando a gente fala da biografia, Aristóteles ele é do ano de 384 a.C., faleceu em 322 a.C., estrangeiro, morava na região da Macedônia, na cidade de Estagira, estudou na Academia de Platão, se tornou também dentro do processo ali da vida de filósofo, se tornou também tutor de Alexandre o Grande, que lá futuramente se tornará o rei de todo aquele espaço territorial ali que vai das ilhas da Grécia Antiga, Ásia Menor, até o norte da África, e pega todas as ilhas. Então esse Alexandre o Grande, que depois vai criar um império autocrático, tirano, e que inclusive vai, de certo modo, sujar a imagem de Aristóteles. Tanto que quando Alexandre o Grande morre, né, Aristóteles passa a ser perseguido em função disso, e ele acaba fugindo então para uma cidade chamada Calcis, e lá nessa cidade ele vai morrer. Né? Mas enquanto filósofo estagirita, ele vai para Atenas porque ele quer ser aluno de Platão, e dentro da Universidade de Platão, a academia, ele se torna o principal aluno, não consegue se tornar uma referência enquanto diretor, pensando então que ele também foi professor, ok? Mas ele não consegue se tornar um diretor ou um cargo mais elevado do que o professor porque ele era estrangeiro. Então ele vai dar um tempo da academia, vira tutor também do Alexandre, e aí depois de um tempo ele volta para Atenas, enfim, que é a cidade onde ele buscou o estudo filosófico. Ele volta para Atenas e monta a sua escola, chamada de Liceu, e a escola de Liceu é uma escola que a gente chama de escola peripatética, porque é uma escola em que os alunos aprendem com uma corporeidade mais livre, aprendem caminhando, né? Então pensa que eles estão dentro dos jardins, caminhando e aprendendo junto com Aristóteles. Muito bem. Aristóteles, ele é o pai da ciência como um todo, porque ele escreveu sobre física, metafísica, geografia, política, poética. Ele é um dos pais também, ele é o fundador do silogismo, que é uma estrutura lógica de construção de conhecimentos válidos. Então ele é um cara que escreveu sobre tudo.
Perfeito? Por isso que ele é considerado um dos pais da ciência. Algo que a gente acaba pegando mais nas aulas de filosofia, pelo menos essas iniciais, é a questão da metafísica dele e de como é que eu aprendo algo, né? Como é que eu absorvo o conhecimento. Então a gente acaba estudando algo mais da metafísica e algo mais assim, tipo, da epistemologia. Embora a epistemologia seja algo que a gente vai estudar mesmo lá na Idade Moderna, quando a gente vai estudar racionalismo, empirismo e o apriorismo kantiano. Quando a gente fala de metafísica, metafísica é aquilo que vem depois da física. Metafísica é aquilo que é imaterial. Mas é esse imaterial que na cabeça de Platão e Aristóteles estão criando o material. Então a natureza última das coisas, as essências últimas das coisas, a substância, aquilo que é mais substancial, ela vem como origem da criação de todas as coisas. Então, quando eu acredito, por exemplo, que Deus criou o mundo, é uma concepção metafísica. Porque eu acredito que algo sem matéria, algo sobrenatural, acaba criando a matéria e a natureza, né? Em Platão, a gente pensa responder, né? Como é que a gente responde essa questão da metafísica? A gente responde através da alegoria da caverna, que é uma historinha que nós, alunos aqui do professor, já estudamos. Mas o que vai cair, enfim, na nossa avaliação é essa metafísica de Aristóteles. Gente, tanto para Platão como para Aristóteles, existem dois mundos, o mundo sensível e o inteligível. Tanto para Platão como para Aristóteles, o mundo inteligível é melhor. Eu preciso, aos poucos, sair do mundo sensível, galgando espaços, através do raciocínio, enfim, até chegar ao mundo inteligível. Aristóteles concorda com essa ideia platônica, porém, Aristóteles ele vai preservar, ele vai defender o mundo sensível. Para Aristóteles, não há separação desses dois mundos. Não existe um sensível aqui separado de um inteligível. Aristóteles ele tem uma crença mais, de certo modo, imanente. Em que sentido? Que os dois mundos estão juntos. Platão ele acredita mais no transcendente, o mundo inteligível afastado do mundo sensível, e para Platão o mundo sensível não presta. Para Platão, o mundo sensível é ilusão, mentira, só aparência, né? é cópia, enfim. Mas para Aristóteles, o mundo sensível é extremamente importante. E para Aristóteles, os dois mundos estão juntos. Não há uma separação entre esses dois elementos. Porém, os dois acreditam que o inteligível é melhor, ok? Como é que eu aprendo, né? A busca do saber para Aristóteles. A busca do saber começa pelo mundo sensível, né? Então, se em Platão eu acredito numa dualidade muito radical, em que o sensível não me ajuda em nada, né? A experiência do mundo concreto não contribui em nada, e apenas esse mundo inteligível, da razão, da reflexão, na busca das ideias inteligíveis, isso é Platão. Aristóteles não vai acreditar que é assim que eu aprendo. Para Aristóteles eu preciso do mundo concreto, para Aristóteles eu preciso da prática. É por isso que Aristóteles vai dividir esse método de aprendizagem em 5 partes, né? Para Aristóteles existe o sensível, a memória, a experiência, a arte ou técnica e, enfim, a ciência. Então, um exemplo que eu dou para os meus alunos é uma criança que pela primeira vez vai mexer com fogão e acaba se queimando na chaleira. Então, vamos pensar que a criança lá acaba tocando na chaleira de um modo equivocado e nesse toque à chaleira, a primeira coisa que acontece é queimar. O sensível, né? O tato, os sentidos, ela queima. Ela tem uma reação, um reflexo do corpo. Imagina que ela está tocando na chaleira e quando vê ela faz assim com a mão, enfim. Então, a sensibilidade da criança, o sensível, o tato, machucou a mãozinha da criança. E esta mãozinha, né, esta experiência, ela vem para o plano da memória. Então, eu não vou mais me esquecer. E geralmente a gente não se esquece daquilo que nos afeta, né? E nos afeta sensivelmente. Então aquilo que provoca dor, geralmente a gente se lembra dos tombos que a gente levou na vida, e tombos literários, né? Não tombos
enfim, alegóricos aqui. Não. Tombos que a gente se machucou, criou aquela casca de ferida no joelho, por exemplo. Então a gente se lembra. Isso vai para a memória. Mas essa experiência de machucar o sensível, essa experiência do sensível e da memória gera experiência. Então gera experiência, e a partir desta experiência a gente vai criar uma nova hipótese, que seria a arte ou técnica, para que na próxima vez que eu mexa com a chaleira, eu consiga mexer sem me queimar. Então nesse caso aqui a hipótese seria, bom, eu preciso pegar da alça da chaleira para não me queimar. E se na próxima experiência eu pegando da alça da chaleira e não me queimo, por exemplo, então é porque, na verdade, eu firmei um novo conhecimento, eu firmei a ciência. Então, para Aristóteles, a aprendizagem é isso. Partir do mundo sensível, partir das experiências para se chegar no mundo inteligível. Isso também, de certo modo, ele envolve a metafísica, ok? Mas de modo mais radical, quando a gente fala de metafísica, a gente busca trabalhar a questão de causa e efeito em Aristóteles, o princípio de causalidade. Tudo que existe é efeito de uma causa anterior. E é nesse momento que a gente trabalha mesmo metafísica em Aristóteles. Então, para Aristóteles, tudo que existe, existe por 4 causas. Então, o efeito, ele é consequência de 4 causas. Tudo que existe em termos de matéria e concreto, todas as coisas existem por 4 causas. Então, a gente pode pegar, por exemplo, uma cadeira de madeira. Bom, a cadeira de madeira, ela existe porque tem madeira. Ela existe porque há formatos de cadeira no mundo, as formas, no mundo concreto, no mundo material. Ela existe porque alguém fez e ela existe para algo. Então, para Aristóteles, as 4 causas das coisas é material, formal, eficiente e final. Então, por exemplo, uma joia de ouro. A causa material da joia é a própria matéria-prima. Há ouro. Existe o ouro. A joia de ouro ela só existe porque existe um formato no mundo de joias de ouro. Formato da joia. Ela também existe porque há alguém eficiente que construiu essa joia. Então, vamos pensar o joalheiro. Estou chutando aqui, se nós não soubermos o nome do emprego, a gente coloca ser humano. E para que serve a joia de ouro? Para enfeitar, para uma cerimônia. Então, tudo para Aristóteles tem essas 4 causas por trás. Ao mesmo tempo, dentro da metafísica, que tudo tem 4 causas, que esse seria um princípio de causalidade para Aristóteles, tudo também está em constante transformação. Tudo está em constante transformação. Menos o ato de tudo se transformar. E aí entra aquela concepção de Parmênides e Heráclito. Para Heráclito, tudo muda. Tudo muda e a verdade está na mudança. Para Parmênides, a verdade está na essência, naquilo que não muda. Então olha que interessante, Os dois se dão conta que existem no mundo coisas que mudam e coisas que não mudam. É óbvio. Só que para Heráclito, as coisas que mudam é onde eu encontro a verdade. E para Parmênides, as coisas que não mudam é o local onde eu vou refletir e encontrar a verdade. Só que quando a gente trabalha essas 2 ideias dentro de Aristóteles, a gente vai criar um entendimento do ato e potência. Para Aristóteles, todas as coisas têm ato e potência. O que é o ato? O momento atual. O momento agora, o presente. Só que, para Aristóteles, tudo está em constante transformação e mudança. Tudo está em eterna mudança. Então, esse ato ele vai se transformar numa outra coisa, que será um novo ato, que se transformará em outra coisa, que será um ato, que se transformará numa outra coisa, que será um ato, e assim por diante. Então, tudo está em constante transformação. Uns exemplos que caem na avaliação é a lagarta, que vira borboleta, por exemplo. Um anel de ouro que pode se transformar num dente de ouro. Também, tudo está em constante transformação. Só tem uma coisa que permanece sempre, a possibilidade de tudo mudar. Então isso que é o bacana. Então qual é a essência do ato e potência? A essência do ato e potência é que todas as coisas são
têm potência para sempre, são potenciáveis para sempre. Não tem como eu fugir desse movimento do ato e potência. Então, o que permanece na transformação? O ato de sempre transformar. Então, tudo tem ato e potência. Todas as coisas também têm substância, essência, que é aquilo que é, não tem como mudar. Ó, Parmênides dizer, ó, que é o que é, não tem como mudar. Então, a joia de ouro, a essência dela é o ouro. O substancial de uma joia de ouro é o próprio ouro. Então, isso não muda, porque se mudar a substância, já não existe mais joia de ouro, vai ter joia, sei lá, né, de latão, não sei. Mas a questão é que a substância, a essência é aquilo que não muda. Tá? Por outro lado, nós temos o acidente, aquilo que muda. Então, em Aristóteles, as coisas têm aquele elemento substancial, que é a essência, né, que é aquilo que não muda, e por outro lado, aquilo que muda, que a gente pode chamar de acidental ou aparência. As aparências e os acidentes mudam, a essência e a substância não muda. Eu acho que é isso por enquanto, tá? Então capricha na tua prova e estuda esses elementos que o professor falou. Vai pausando o meu vídeo e vai escrevendo no caderno todos esses detalhes, tá? E te prepara para a avaliação que é logo mais tarde. Beijo, fiquem com o Papai do Céu, até a próxima!